Plástico, eu li, não é que eu sempre fico em dúvida, eu li, estava escritinho. Tudo bem, prazer em vê-lo. Prazer te rever. Sempre, digo mesmo, sempre importante falar sobre esse assunto. Acho que se não foi na última vez, foi uma das vezes mais recentes, a gente conversou sobre a importância do lipedema ter um CID. Exato. Conseguimos ou não? Conseguimos, Regina. Ai, que muito legal. Ótimo. O CID entrou no Brasil oficialmente no começo do ano passado. Ou seja, hoje a gente pode falar oficialmente que ele é considerado uma doença aqui no nosso país. Tá, então acho que foi uma das nossas primeiras conversas. Eu acho que foi super recente, E a gente está num momento muito oportuno, que é o mês mundial de conscientização sobre essa doença. Todas as associações de lipedema do mundo inteiro vão aproveitar o mês de junho para falar sobre essa doença. E você está estreando isso hoje aqui. Que bom, na nossa equipe é sempre muito Demais, atenta. Obrigado. Né? O que é lipedema? A gente tem duas pessoas que vão participar da nossa pauta para ilustrar, né, para a gente desenvolver melhor o assunto, mas o que é lipedema? Lipedema é uma doença, como a gente começou falando agora, Sim. que acomete a gordura da perna, do joelho, da coxa e dos braços dessa pessoa. E é uma gordura que inflama, Regina. Essa pessoa tem dor, fica roxa, atrapalha a mobilidade. A gente vai ter a oportunidade hoje de discutir isso de uma maneira bem literal. Didática, né? Didática com essas pessoas. Tá. Ó, proporções, essas são as características. Olha só, é aquela moça que tem a cintura fina e a perna grossa, que ela fica roxa com facilidade. Algumas falam assim, mas eu nem sei onde eu bati. E eu tô o tempo todo com hematoma. Essas manchas são grandes, pequenas? Grandes. Parece que ela deu uma super pancada e não é, né? Mesmo sem trauma, como essa gordura tem rompimento de vasos, ela sangra. Tá. E aí, assim, essa história de que a perna vai ficando ou a coxa vai ficando numa proporção muito, muito grande, mesmo sem comer tanto assim, é uma questão hormonal. E por isso é uma doença de mulheres, né, Regina? Só a mulher que tem lipedema. Tem que ter estrógeno. Apenas mulheres. Em que fase da vida que a gente começa a identificar os primeiros sintomas, Na adolescência. Doutor? Isso que é incrível, assim. Elas contam uma história assim, olha, desde que eu tenho 12, 15 anos, eu comecei a ter ciclo menstrual, isso já me incomoda. Só que hoje eu tenho 30, 40, 50 anos e aí a minha vida está muito, muito comprometida por conta disso. E ela só evolui, ela não involui. Esse que é o problema. A cada mudança hormonal, isso tende a piorar. Então, assim, toma anticoncepcional, engravida, menopausa mais pra frente. E cada virada dessa, ela vai piorando a doença sem regressão. Então imagina o desespero, né? De que é algo que piora e que a gente tem pouco controle a partir de dieta e alimentação. Não que a gente não deva treinar, não que a gente não deva comer bem, todos nós, né, Regina? Sim. Mas assim, a resposta é pobre, infelizmente. Dor latente? Então, elas falam assim, a minha dor é o tempo todo. Imagina ter uma doença que começa a doer com 12 anos e você tem 50, quer dizer, ter 40 anos de dor. O tempo todo, não há dor em queimação, dor em peso. É a chata da caminhada, sabe? Ela tenta fazer uma caminhada, ela tem que sentar para poder descansar a perna. Porque dói, porque pesa, né? Então, essa dor, a pressão, a perna pesada o tempo todo. O que é dor, a pressão? Imagina assim, que você vai fazer uma massagem e todo mundo curte a massagem, né? Você fala, pode fazer massagem no pescoço, nas costas, mas não aperta a minha perna, porque isso me incomoda muito. Chega ao ponto de meia incomodar, sapato, bota incomodar? Tudo. Bota, calça apertada, massagem. Então, como essa gordura está machucada... Fica muito sensível. E cada vez que aperta... E o que todo mundo diz que é gostoso para elas é um filme de terror, fazer massagem, né? Nas pernas. Então, é um peso e é uma dor o tempo todo. A gente fala mais das pernas, mas a lipedema pode aparecer nos braços e nas pernas. É mais comum nas pernas? É mais comum nas pernas, mas o interessante é que não acomete o tronco. Então, diz assim, puxa vida, como é que eu posso emagrecer tanto na barriga fazendo exercício e não conseguir emagrecer na perna e no braço? Ali, ó, o tipo 1, por exemplo, pega só o quadril, então tá vindo da cintura até o início da coxa, o famoso culote, né? Até aí eu imagino que seja difícil identificar, porque é comum. E ainda mais no início, né, Regina? Sim. Que ela é jovem, ela tem um pouquinho mais de coxa, doutor. E tudo bem. Mas no tipo 2 já começa a acometer até os joelhos. Ela vai... Vai progredindo. Tá. Vai tomando a perna toda. No 3 já pegou até o tornozelo. Então, vai até o tornozelo. Aqui. Ou seja, ela não consegue mais abotoar a bota, a calça tem que ser 2 números maior para passar na perna, chega na cintura, vai ficar frouxa. Então a perna vai ficando algo muito, muito volumoso, né? A canela. Calça deve ser um problema, porque para passar por aqui tem que ter um tamanho, aí chega na cintura é outro. Então elas têm a sensação que elas são cortadas ao meio. Exato. Daqui para cima é uma pessoa e dali para baixo é outra. É outra. E aí pode pegar braço. E mais interessante ainda, Regina, é pegar antebraço. Quem que engorda aqui, né? De não conseguir usar relógio, de não conseguir usar pulseira, porque o volume do braço é enorme. E do antebraço também. Pode acometer só os braços ou só as pernas? Pode. Só a perna é o tipo 5.
porque aí pega só do joelho para baixo. Então existe também mulheres que dizem assim, nossa, do joelho para cima eu sou super magra, mas a minha canela é enorme. Não emagrece nunca. Então pode acometer os braços e as pernas, só o antebraço, Exatamente. só aqui onde a gente chama de batata da E perna. nunca o tronco. Nunca o tronco. Esse é o ponto. Então, ou seja, é algo que distingue o lipedema da obesidade. Porque quando a gente está obeso, a gente aumenta a gordura no tronco, a gente não sente dor. Exato. Não é tem verdade? os hematomas. A gente vai treinar, a gente come melhor, isso melhora. Como que é o tratamento, doutor? Então, tem duas frentes. Uma delas é fazer isso, comer direito. A gente chama de dieta anti-inflamatória. Mas você não responde. Eu sei. Só que assim, piora se for obeso. Então, assim, pelo menos a gente tira um problema da frente, entre aspas. Perfeito. Então, comer bem significa e não é dieta para emagrecer, é dieta para desinflamar. Então, a gente tira ou evita trigo, álcool, açúcar. Isso diminui a dor. Gordura, eu imagino. Gordura. Isso diminui a dor. É pela dor, Pela então. dor, pela inflamação. O que é Só que assim, o que tira, tira. Regina, só tirando. E essa é a questão. Cirurgia. Infelizmente, ou felizmente. Mas assim, ano passado saiu o consenso americano, um guia nos Estados Unidos de doenças. Ele foi super categórico, falou assim, a única maneira de remover essa célula do corpo é tirando. Mas não volta? Não volta. Olha que coisa boa. Ai, a melhor notícia Por exemplo, até essa agora, moça doutor de cá, Fábio. olha só a panturrilha dela, né? Quanto reduziu de volume. E se a gente seguir lá ao longo dos próximos 10 anos, a gente vai perceber que ela pode engordar em outras partes do corpo. Mas a panturrilha vai continuar, ainda bem, sempre desse tamanho, sem dor, sem roxo, tudo Mas melhora. é uma lipoaspiração? Como é que é? É uma remoção de gordura através de lipoaspiração, só que depois a gente vai comentar um pouquinho mais, tem que remover pele às vezes. A panturrilha nem sempre, você vê que assim, a gente só tirou a gordura e melhorou muito, mas coxa e braço são áreas de risco de flacidez. Isso é Então fica uma complicado. cicatriz. Quando tira a pele, sim. Então, por isso que é tão importante a gente falar do diagnóstico precoce, né? Porque se a gente consegue descobrir isso aos 15, 20 anos e trata, nem tem comprometimento de pele e nem vai ter flacidez e aí nem vai ter cicatriz. Então a gente tem trabalhado muito, muito em função disso, assim, descubra o que é lipedema. E quanto mais jovem, melhor. Mas descobri aos 15 anos. Sim. A dieta. Isso. E o que mais que eu posso? Exercício. E na verdade, uma coisa que a gente tenta evitar é o hormônio feminino, o anticoncepcional. Porque usar a pílula Nossa, piora. E eu fico pensando aqui assim, que casa de ferreiro é espeto de pau, né? Eu tenho duas filhas e adivinha, as duas tomam anticoncepcional. Ou seja, existe uma cultura na medicina muito liberal em relação a toma a pílula aí porque você tá com espinha, toma a pílula aí porque você quer regular a menstruação. Exatamente. Só que a gente às vezes não pondera esse risco porque a gente não conhece o lipedema. Isso é um problema, né? paralipedema é uma bomba. Não é? Então, aos 15 anos, a gente tem que começar a pará-lo para que aos 40 a gente não tenha que lidar com essa encrenca toda. O objetivo do diagnóstico precoce, doutor Fábio, é evitar a cirurgia, evitar as dores. Tá. Sabe por quê? A gente está falando de algo que acomete 1 a cada 10 mulheres. Então, É bastante. imagina Isso assim, no mundo ou programa no Mulheres, Brasil? né? No mundo. No mundo. Então, imagina assim, que no Brasil, a gente imagina que 10% das brasileiras são 10 milhões de brasileiras. É É muita a cidade gente. de São Paulo, né? Então, assim, e que é impossível operar, né? 10 milhões. Então, assim, para evitar chegar nesse ponto de comprometimento, se a gente descobrisse antes e começasse a evitar hormônio, cuidar da alimentação e cuidar da atividade física, a gente pelo menos posterga, né, essa E evolução. se conhecer, né? Saber o que eu tenho, saber por que meu corpo reage desse jeito. Porque deve ser muito frustrante, deve ser... Não é? O que está acontecendo, Exato. Olha, eu vou aproveitar a oportunidade. Por favor. E assim, te dar um furo aqui. A gente vai lançar hoje uma campanha, graças a você, Conheça Lipedema. Que é exatamente isso que você falou. Que Se conheça. maravilhoso. E o Conheça Lipedema, a gente quer centralizar informações. A gente tem um mês muito especial, como eu estava te comentando, e todas as ações vão estar lá. Ações no parque. Lá onde? Lá no conheçalipedema.com.br. Conheçalipedema.com.br. É via Conheca, né? Fica Lipedema. Conheca. E hashtag Conheça Lipedema. Porque aí a gente vai trazer lá tudo que essas mulheres querem saber sobre lipedema e às vezes não dá tempo de trazer aqui, né? Então, todas as ações populares, parques, a gente quer que todas as mulheres, graças a você também, A nossa equipe conheçam quer. que isso tem nome e tem tratamento. Tem Não é nome, legal? tem tratamento, tem prevenção. E o diagnóstico precoce é a chave, né? Vai ser bem legal. Para mim, porque muitas mulheres são cuidadoras, né? De netos, de filhas, de Não é? sobrinhos. E assim, a gente começa a pensar e toda vez que eu falo disso, eu falo assim, nossa, eu conheço alguém que é assim. Sem verdade? dúvida, Porque é 1 em 10, sem né? dúvida nenhuma. Sem 1 em dúvida 10 é nenhuma. muita gente. Eu vou sair, já venho para a gente continuar a nossa conversa, inclusive com duas pessoas que o Dr. Fábio trouxe.
Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa com o Dr. Fábio sobre lipedema, mas agora a gente vai fazer uma breve pausa para conhecer a história da Tamires. Considerada fofinha durante a infância, Tamires Sá, hoje com 36 anos, chegou a pesar 212 quilos. Desde a adolescência, a carioca lutou contra a percepção que tinha do próprio corpo. Sentia que sua estrutura era desproporcional quando comparada com outras garotas da mesma idade. No decorrer dos anos, aliada ao desenvolvimento de uma forte depressão, Tamires foi diagnosticada com obesidade e, para conquistar qualidade de vida, passou a se empenhar no emagrecimento. Todo o esforço da jovem só era notado na parte superior do corpo, já que ela não sentia o mesmo efeito da perda de peso nas pernas. Por meio de uma endocrinologista, a carioca descobriu que, além da obesidade, sofria de lipedema e linfedema, duas condições médicas que afetam o sistema linfático. Agora, para saber mais sobre essa história, vamos receber a Tamires no estúdio do Mulheres. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Regina. Portadora de lipedema há 36 anos. Sim. Como é que você descobriu, Tamires? Há quase 2 anos atrás, quando eu consegui, forças saindo da depressão, através da terapia, eu fui buscar ajuda médica, fiz os exames e na consulta, a médica, quando me olhou, viu que eu tinha lipedema. Eu já tinha buscado na internet alguma coisa, porque eu queria me identificar, porque eu não via corpos iguais ao meu, Eu via muitas pessoas obesas, mas não com aquele grau igual a mim, com a perna deformada, porque o meu lipedema avançou, acabou deformando a minha perna. E eu não via aquilo na obesidade, Então, eu não entendi o que estava acontecendo com o meu corpo. E como atacou também a parte linfática, o linfedema, eu já estava com feridas na minha perna, no meu quadril. E a gente não vê isso na obesidade, E a médica falou, a endocrinologista falou que eu tinha o lipedema e o linfedema juntos. E depois, aí começou a minha jornada para emagrecer, emagreci 70 quilos. E emagrece por inteiro, Tamires? Não. Perdi muito abdômen, perdi bastante braço, mas quadril... Não perdeu? Não, quadril continuou mesmo, a diferença aqui desceu. Eu tinha 230 centímetros de quadril, ele foi diminuindo, só que ele desceu, caiu, as bolsas foram caindo de gordura. Então, no início eu achava que eu estava perdendo volume, mas não, estavam caindo mesmo as bolsas. Mas é engraçado, porque eu sempre fiquei muito curiosa, até trouxe isso com o Dr. Fábio, assim, você não se reconhecer e ver seu corpo mudando e não ter referência, assim, entrar num turbilhão, Tamires? Sim, por conta da depressão. Eu entrei, depois de um luto, eu passei 6 anos afundada em depressão. E eu fiquei com uma hemorragia vaginal por mais de 2 anos e sem buscar ajuda, porque eu não tinha forças. Eu passava dentro de uma bolha, era eu sozinha comigo mesma, não falava pra ninguém, minha família não sabia o que eu estava passando, minha família não sabia das feridas que estavam na minha perna, eu escondia tudo. Eu engolia aquilo. Você foi muito forte, Tamires? Eu acho que forte eu fui quando eu quis sair daquele lugar, Sim. E eu busquei ajuda através da terapia, assim, foi o meu auge, quando eu fiquei muito mal mesmo. Eu fiz um vídeo e nesse vídeo eu quis me ver, eu quis desabafar comigo mesma. E quando eu olhei aquele vídeo eu não me reconheci. Eu vi que dali algo pior aconteceria comigo e naquele mesmo dia eu busquei a terapia. Ponto final. E quando você foi na médica que fez o diagnóstico, que médica que era? Endocrinologista. Foi pelo SUS, ela falou, eu conheço o lipedema, mas eu não consigo te ajudar, porque ela não era especialista, Ela conhecia a doença, mas você tem que buscar um especialista. E aí começou a minha saga, porque não tem, a gente não consegue ajuda pelo SUS, pelo meu plano de saúde também não consegui, porque não tem. Como é que faz, E graças a Deus, através da internet, eu consegui ajuda, porque hoje em dia a gente consegue, Eu consegui achar a ONG e através da ONG eu entrei, porque lá eles têm uma roda de conversa. ONG Movimento Lipedema. Exatamente. ONG Movimento Lipedema. Ali foi minha luz no fim do túnel, para conseguir cuidar do meu lipedema, porque até então eu estava cuidando, emagrecendo, mas o meu lipedema não estava me ajudando, porque eu não sabia que eu precisava fazer autodrenagem. E as dores? As dores não mudavam. Eu estava emagrecendo, mas eu continuava com dores intensas, com inflamação.
o lipedema em si não estava vendo tanta melhora, né? Eu só consegui quando eu comecei a fazer uma dieta específica para um lipedema, que aí as coisas foram melhorando. O que você não come de jeito nenhum por conta do lipedema? O glúten. Glúten, assim, eu comer um pãozinho francês de manhã, à Acabou. noite, eu sei que eu vou chorar de cãibra, porque dói bastante. De chorar. Isso é muito específico, né, de cada organismo. Para mim é o falando do glúten. seu. O glúten, para mim, me faz muito mal. Eu como, às vezes, consciente de que eu sei que eu vou sentir muita cãibra, as dores. Mas eu imagino que a vontade até diminui, porque a hora que você come, você já associa com a dor, você fala... Tem que valer muito a pena. Não quero, não quero. A Gabriela Luciana Pereira é da ONG, Movimento Lipedema. O que você faz lá, Gabriela? Eu sou a presidente da ONG e a gente trabalha com ações para atuar com essas portadoras, né? Porque eu também tenho lipedema. E quando eu me vi com um diagnóstico e perdida no meio, sabe? Eu não sabia para onde ir, eu comecei a reunir as iguais. Peraí, E hoje em dia, como é que o diagnóstico chegou até você? Porque o diagnóstico chega, né? Porque você é surpreendida com... na verdade, assim, a paciente, nós com lipedema, a gente tem vários sintomas, sinais, mas que por desconhecimento da comunidade, Exato. né, dos profissionais de saúde, eles não dão nome. A gente sente todos os sintomas, só não tem um nome. Então, quando a gente busca, né, entender o que está acontecendo com a gente dá de cara com o lipedema, vem a definição da doença. Você fala, é isso. Aí você fala, fechou. E faz É quanto isso. tempo que você Eu chegou a tive esse diagnóstico em 2019. Também é recente. E eu sou farmacêutica, eu fiquei inconformada de eu nunca ter ouvido a palavra lipedema, sabe? Que coisa, não, doutor Fábio? Eu falei, nossa, eu fiz, Como é que eu pode? fiz Universidade Federal, né? Eu tenho amigos da área, como que a gente nunca escutou? E eu comecei a pesquisar, a estudar, achei doutor Fábio, fiz meu tratamento cirúrgico, fui andando. Você fez a cirurgia? Fiz, já tem mais de 3 anos. Na perna Na toda? perna toda, e tirou todo o meu lipedema, né? Lipoaspiração. No caso dela, Lipoaspiração. com a técnica de E lipoaspiração. aí eu continuei com o tratamento clínico, que a gente chama também, né? Que é alimentação, mudança de vida. É como uma portadora de uma patologia crônica, né? A gente se adequa. Ô, Gabi, mas depois da cirurgia, as dores somem. As minhas sumiram. Nossa, que maravilha. Mas assim, Regina, eu faço atividade física, sedentarismo não existe para uma portadora. Nem fumar? Não fumo. Bebida alcoólica reduzi Nem ao hormônio? máximo. Eu não consumo fritura, reduzido, açúcar. Você faz todo um controle alimentar, Pra porque não igual você inflamar. falou, como a gente sabe que sente mal, perde até a vontade, sabe? Que atividade Porque eu física falo, você faz, Gabi? Eu faço musculação, porque é importante, né? Tonificar, ganhar músculo. A gente que é mulher sabe disso, né? Sim, na e é uma menopausa doença feminina. Então, assim, eu fiquei muito inconformada da gente não ter esse apoio, sabe? E eu comecei esse apoio, né? E foi surgindo, sabe? Sabe uma comunidade que vai crescendo? Graças a Deus. Foi surgindo mulheres, a gente uniu forças, criou a ONG, aí fomos ganhando mais força ainda, porque vem os apoiadores, o Instituto Lipedema Brasil nos apoia muito, e a gente foi criando ações para... Mas o objetivo da ONG, num primeiro momento, era informar e juntar as iguais. Sim, porque o que acontece? Você se sente sozinha, Pô, a saga da Tamires. aí você descobre, eu tenho uma doença crônica que não tem cura. Que ninguém Apavora. sabe. Aí quando você começa a ver que não, peraí, eu não tô sozinha. E aí eu falo, olha, isso é bom, não é bom, isso funciona, isso não funciona. A gente troca informação e a comunidade vai crescendo, a gente vai se apoiando. E nada como o empoderamento feminino, né? Nossa, Você eu ia vai se falar, fortalecendo. ter apoio é saber que você não tá sozinha, né, menina? Não. Não, E a não cura o ideia problema, da mas ONG internamente... essa, sabe? É dar liberdade para a mulher, sabe? Porque assim, eu não quero que essa mulher fique apegada na doença, eu quero que ela viva com saúde. Então a gente traz ações, eu trago profissional que palestra para elas de forma online, né? Pra gente abraçar todo mundo. Sim. E de vez em quando a gente faz ações presenciais. A gente vai fazer uma caminhada agora em junho, Aonde? Que dia? num parque aqui em São Paulo, dia 18. Que parque? Posso falar? Pelo amor de Deus, amiga. Ibirapuera. É claro, Ibirapuera, Não é segredo. Né? O melhor... Dia 18 vai ser um domingo. Não, esse domingo outro, no parque No do próximo Ibirapuera. domingo. Qualquer pessoa pode ir, especialmente as que já têm o diagnóstico de lipedema? Isso, não todo mundo. O que é a nossa ideia? A então. gente quer que a comunidade entenda que lipedema é uma patologia. Boa, Gabi. E que existe tratamento, entende? Eu não estou trazendo só a doença, eu estou trazendo o que fazer com ela. E isso é libertador. A minha vida mudou totalmente depois do diagnóstico, mesmo antes de fazer o tratamento. Porque eu comecei a entender, poxa, não é minha culpa. Eu nasci com essa doença.
E agora... Culpa do quê, Gabi? Culpa. Pensa pra você ver. Eu sou uma pessoa magra, sempre fui assim, magra. E minhas pernas não correspondiam ao restante do meu corpo. E aí as pessoas olhavam pra mim e falavam, você precisa malhar mais as pernas. Você precisa comer direito, deve comer escondido. E a mulher, você sabe, né? A estética mexe muito com a gente. Quantas vezes a gente não é julgada por ser mulher, por ser desleixo? A gente vai colocar na camiseta do evento, não é desleixo, não é biotipo. Parem de falar que a nossa dor não é dor. Porque dói fisicamente, dói. né? E dói na alma também, porque... Dói por dentro, dói por fora, Dói o olhar do do julgamento, outro. exato. Ô, Gabi, então assim, primeiro momento a ONG faz esse trabalho importantíssimo. Mas vocês conseguem, por exemplo, encaminhar para um tratamento, encaminhar para uma cirurgia, ou isso é um objetivo, ainda não é uma realidade? Um dos nossos sonhos, que foi nossa primeira conversa lá. A gente começa sonhando. A gente começa sonhando. Sonhar, acho que Isso. é necessário, né? Sim. Foi o tratamento cirúrgico do lipedema totalmente arcado pela ONG. Pela ONG. Pela ONG. E a gente não tem apoio do governo. Nós somos apoiados por empresas privadas. Até se você aí, apoiador, quiser apoiar a nossa instituição... Será muito bem-vindo. Muito bem-vindo. E aí vai ser o tratamento cirúrgico. A gente vai fazer a gente está fazendo, já começou. Já tá vindo. Ah, mentira! Que legal! Já tem data, não? Ainda não. A gente está fazendo os exames. Então, porque é um processo, tem né? que preparar o meu corpo ainda. Ai, Tamires, que legal! Se não fosse isso, eu não teria condições de fazer. Nunca. É muito longe da minha realidade, totalmente. Em todos os sentidos, né? Você mora no Rio ou mora aqui? Moro no Rio. Ai, tá vendo? E a gente está fazendo todo... Assim, o que aconteceu? Porque a ONG é uma associação de pessoas, né? É isso que forma a ONG. A gente... É a sociedade civil oferecendo o que Isso, pode. O que pode. Então, assim, começou com mulheres portadoras de lipedema se associando em torno de uma causa que a gente quer para as outras. Eu quero para a Tamires o que eu tive, Claro. entendeu? Porque hoje em dia eu não tenho dor, eu consigo fazer tudo, eu não me sinto mobilidade. limitada pela patologia. No começo eram quantas mulheres? Eu lembro que a primeira vez que eu abri o Instagram, assim, tinha 50 mulheres. 50 Aí mulheres. eu falei, nossa, o grupo tem 50 pessoas, que ótimo. Hoje a gente já tem, assim, que passaram pela minha mão, porque todas entram no grupo, passam por mim. Deve ter umas 850, Uau! que eu conheço. Parabéns, e Gabi, que a gente que tem dedicação. abraçado. E assim, as pessoas, né, o Instituto me fornece os médicos para as palestras, nutricionista, fisioterapeuta. Então eu sinto o que elas estão precisando e trago o tema. As aulas são sempre online, é aberto. Eu não verifico nem se a pessoa tem ou não lipedema, porque eu acho que saúde é para todo mundo. Informação, Então, se a pessoa se dispôs a participar da aula, é bem-vinda. assim como a caminhada. Sim, todo mundo. Tem gente que vai levar filho, vou levar a mãe, fez inscrição do marido, porque não vai vestir a camisa assim. Então, eu acho que todo mundo participar mostra que é possível, sabe? O tratamento é possível. E no final do mês, a gente vai ter uma ação no Parque Vila Lobos, que é outro parque aqui de São Paulo, Perto da minha casa esse. com orientação, Então você vai. com orientação gratuita para as mulheres com lipedema. Então, quem quiser conhecer a gente, Vai ser como receber se fosse uma orientações... aula. Aulas e orientações. E orientações. Mesmo, né, Gabi? A gente está fazendo panfletos com orientações, assim. Nossa, vocês trabalharam, hein? Nossa, você não tem... Não, esse mês de junho eu falei... Sem dormir. Não, sem dormir. E assim, a gente preparou um folheto com assim, o que é o lipedema, como você sabe que tem lipedema e o que fazer com isso. Porque eu quero trazer para a mulher pensar assim, eu acho que eu tenho. Mas aí, eu não tenho Ou a médico. minha filha, Eu ou- sento e choro? Não. Você começa aqui, ó. Bebe mais água, faz uma caminhada no parque, faz uns exercícios sentados. A gente sempre traz também, sabe? Pessoas, às vezes, né, não tem mobilidade, um exercício sentado. Então, assim, a gente ensina essa mulher como na casa dela, A partir daquele momento, daquele momento, sair daquele ponto que ela tá. se ela passou pela gente, ela fica melhor. Tamires, depois da cirurgia você tem que voltar aqui, amiga. Volto. Não é? Eu vou abrir, eu até esqueci do Instagram, seguramente tem perguntas. Bora ver. Aí a gente vê se tem pergunta para Tamires, para Gabriela ou para o Dr. Fábio. E tem. Bora lá. Angel Soares. Depois do programa, identifiquei que tenho lipedema. Sempre Qual médico procurar de primeira? difícil. Primeiro entra na ONG. Boa. Ô, Isso. Soares, entra na ONG, que é ONG Movimento Lipedema. Você pode fazer isso agora. No Instagram,
ONG Tem Movimento. Instagram, Instagram é @ONG Movimento Lipedema. E já nesse minuto. E a gente também tem, se a pessoa está perdida, né? Tô perdida, não consegui conversar aqui. No YouTube a gente tem aulas já prontas com especialistas. Tem com dermato, tem com vascular, tem com nutricionista, fisioterapeuta, doutor Fábio, tem tudo. Uma equipe. Tem uma equipe. Porque a gente fez um evento ano passado, nesse mesmo mês de junho, e a gente trouxe diferentes profissionais para palestrar para paciente, com linguagem de paciente, entende? Entendo. E a gente colocou no YouTube. Então, se você está perdida... Tá lá disponibilizado. Tá lá. Pronto. É só entrar e acessar. A Márcia pergunta, é hereditário? É hereditário. Assim, 60% delas contam assim, a perna da minha avó era assim, a perna da minha tia era assim. Então, provavelmente as filhas têm Herdaram. a chance de herdar. Só que aí elas herdam com o desenvolvimento a partir dos hormônios. Então a gente tem uma tendência hereditária que piora ao longo da vida. Dores na virilha, podem se referir a isso? A Nanda pergunta. Precisa entender melhor, porque virilha é uma coisa meio inespecífica. Agora, dores na perna como um todo, mais o roxo, mais a desproporção, aí sim. Agora, só virilha é difícil, né, Regina? Como diferenciar lipedema de linfedema visualmente ou através da Palpação. apalpação? Ó, linfedema, para quem não conhece esse nome, é problema de sistema linfático, é retenção de água nas pernas e no Tamires pé. teve ambos. Ela Um desencadeia outro? Então, mas sabe o que acontece? Começa com lipedema e quando ele vai chegando num grau avançado, ele lesa o linfático. Existem lesões só de linfático que não acometem a gordura. Não é tão simples. No assim. final da ponta, as duas se encontram, Tá. mas começa ou pela gordura ou pelo linfático. E depois, quando avançar muito, né, Tamires? Sim. Aí começa a ter problema de linfático. Então, como saber? Se o pé estiver comprometido, provavelmente linfático. Se você põe a perna para cima e fica com a perna seca, provavelmente linfático. Agora, se você com essas ações não melhora e você tem dor na perna, fica roxa com facilidade, cintura fina e perna grossa, aí eu acho que é lipedema, gordura. Nós temos até a Silveira que mandou mensagem para a amiga Vivi. Ó, estão você falando tem. desse problema que você tem lá no Mulheres. Aí, ó. Assiste aí. Assiste aí, hein? Assim que é amiga boa, né? Não é? Olha lá. Pauta importantíssima, amei essa pauta. Você é muito bonita, que bom que encontrou ajuda. Tá falando para a Tamires. Obrigada. Pauta esclarecedora, parabéns, muitos elogios. Olha, eu queria que ver se tinha legal. alguma Ai, que bom. pergunta que eu... Quando ando, coça muito e a massagem dói. Essa é a história, Maria. a massagem dói, né? Você, conta aí, não dói? Então, drenagem linfática, por via de regra, não dói. Não era pra doer, né? Não era para doer. Então, às vezes, o profissional que está fazendo a massagem, ele excede um pouco no toque. Mas assim, ou a lipedema pessoa está dói, inflamada. né? Lipedema Entendeu? dói. É anormal, a gente gosta de fazer massagem de maneira geral. Então, dor ao toque, dor à pressão. Às vezes é uma Luz dor amarela. que começa Luz com amarela. dor, mas termina com um alívio, sabe? Então tem que verificar um pouco se está indo para esse caminho. Mas, na ONG a gente também dá assistência. Se dúvida, ela tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Pergunta lá. A Rociane faz uma pergunta que é determinante. Lipedema também em outras regiões do corpo? Na barriga, por exemplo? Controverso, mas em princípio não, Não. Regina. E ainda mais assim, olha, emagreci, né, Tamires? Treinei todo dia, perdi 70 quilos, melhorou? Era mais ligado à obesidade do que lipedema. Eu acho que a gente trouxe ela, primeiro porque ela é uma guerreira, né? Você viu? Guerreiríssima. Segundo, que assim, Guerreiríssima. imagina você perder 70 quilos aqui e não ter a mesma resposta lá. Olha como a gente chama a obesidade de uma coisa e lipedema de outra. E é como importante a gente diferenciar isso, porque quantas vezes você já foi chamada de obesa e preguiçosa? Muito. Nem fazendo crossfit todo dia, isso está saindo, né? Aliás, naquela imagem que a gente viu você levantando peso, quanto que você estava levantando lá? Você lembra? Ali, não, acho que era 20, 25. Era uma coisa enorme, assim. A desproporção corporal é muito grande, sabe? A mulher com lipedema, ela tem um tronco mais fino. Então a gente não tem gordura localizada no tronco e a perna vai ficando, parece que tem vida própria, sabe? Você vai ganhando um volume corporal diferente do restante do corpo. Então, um rosto muito magro, abdômen magro, ou então você começa a se cuidar e aí você começa a definir barriga e define perna. E a gente vê isto, mas olha o que ela estava contando, quanto isso impacta emocional, quanto isso descamba para uma depressão, Sem dúvida. descamba por um problema emocional. Transtorno Problema de alimentar. joelho, né, Tamires? Você não tem Condomalácia. condromalácia, lesão da patela, a gente tem esse ossinho chama patela, o osso começa a desgastar. E aí faz a cirurgia e depois vai tratando. Já pensou? Mas imagina que assim, se elas não souberem, vai ter artrose no joelho, vai ter que pôr prótese, Sim. vai ter depressão,
vai ter um problema social de não conseguir sentar numa cadeira, de não conseguir pegar um ônibus. Sim. Então, por isso que a gente chama de doença, não é uma questão estética que a gente está discutindo. Olha o impacto alimentar, social, Não, é uma físico, doença. dor. Sem Uma dúvida. Como se isso E não for mobilidade. debilitado, né, Gabi? Por muito tempo eu A não conseguia nem andar. mobilidade. Eu não conseguia andar. A gente vai perdendo a mobilidade. E você Coisas vai- simples, tomar um banho, lavar a cabeça no banho, eu não fazia isso. Eu não conseguia mais isso sozinha. Ia ficar de cama. A gente perde realmente a mobilidade. E vai dependendo das pessoas, muito difícil. Eu vou dar de novo o Instagram da ONG, ONG Movimento Lipedema. Entre agora. Vou dar o Instagram do Dr. Fábio Kamamoto, que é Dr. Fábio Kamamoto, do jeito que a gente fala com K. E tem também o @Lipedema Brasil. E posso dar seu Instagram? Pode. O Instagram da Tamires, tamires.desa, D-E-S-A, tamires.desa. Tem todo um processo para cirurgia e tal, não sei o que, mas depois vem aqui. Volto. Vem aqui pra gente ver. Né? Vai ser ótimo. Para celebrar, para Maravilhosa. comemorar. Com certeza. Porque a gente vai pro fundo do poço, mas sai. Sai, E quando sai, a gente graças a Deus. comemora. Né? Porque a gente tem que comemorar todas as conquistas da vida. E aí a gente quer fazer parte dessa comemoração. E vale a pena se Já cuidar, faz. né? Ah, Independente de como Tamires, esteja. Por muito tempo eu não tive vontade nem de viver. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho. Sempre há uma alternativa, né? Sempre tem. Sempre tem. Que bom que você veio aqui provar isso pra gente, viu? Obrigada. Parabéns, o mês de Obrigado. junho promete. Tem passeata no Vila Lobos, tem passeata no Ibirapuera, tem muita Ação na Avenida ação, Paulista. Muita coisa ação, e você precisa participar. Você volta pro Rio quando? Amanhã. Boa viagem de Obrigada. volta, tá bom? Obrigada por terem vindo, até Obrigado, breve. Regina. Obrigada. Encontro marcado, hein, gente? Oba. Vai me deixar na mão.